Vamos falar então sobre o Deutsche Mark, o marco alemão. Esse marco ele foi construído no centenário da imigração alemã, em 1958. Esse marco de pedra negra. E foi inserido nele 3 placas. Uma com a Câmara dos Vereadores no ano que os alemães chegaram, 1858. E a outra placa com toda a Câmara, o nome dos vereadores todos, 100 anos após. E uma outra placa com o emblema da Companhia União Indústria, que foi a Companhia União Indústria que trouxe esses alemães e desenvolveu parte grande de de fora. Então, esse marco ele foi erigido originariamente na Praça Gassis. Era triangular a pracinha lá. Como o marco também foi feito triangular, ele estava na casa dele. E ali também era colônia alemã. Ele ficou ali com bastante tempo, até que um dia as bases dele talvez ficaram corroídas pelo tempo, e um jovem brincando por lá, e um outro empurrou, e o Marco matou a criança. E tragicamente era descendente de alemão. Então esse Marco foi preso, processado, julgado e segredado. Por ocasião da festa alemã, que o Zé Mauro Crepe era o vereador nosso aqui do bairro, eu estava fazendo parte da nova festa alemã em 1990. Ele ajudou porque um jornalista, Miguel Ribeiro Govic, ele também fazia parte do tal de Centro Folclórico Brasileiro. Ele falou, gente, aquela pedra centenária da imigração alemã está lá no Poço Dantas. Você que é advogado, você podia ver com o Mauro Pepe aí, porque você traz ele para cá. Então eu brinco até, né? Eu tive que fazer um habeas corpus para buscar esse criminoso lá e trazer para cá. Então trouxemos esse mapa e colocamos numa proeminência também na pracinha triangular, que hoje é uma rotatória. Então o Zé Mauro deu a ideia, falou, vamos perfurar esse marco e chumbar, e empalar ele em ferro para ele não cair mais. Até que um belo dia, um carro grande veio descendo da rua atual José Lourenço. Esse carro veio descendo desabalado, não sei se perdeu o freio, ou se o camarada, ele mesmo estava sem freio no álcool dele. O carro passou por cima daquele triângulo onde aqui o marco estava, bateu no marco, derrubou o marco e ficou o marco durante muito tempo caído com aquele ferro no meio dele, e a gente falando, escrevendo e pedindo, e ninguém vinha arrumar ali. Então, a certa feita, eu escrevi uma crônica como se o marco falando, eu fui causador de uma morte. Mas, dessa vez, eu acho que eu me redimi, porque eu me coloquei à frente do carro desabalado e vinha 5 crianças para a escola e ia passando do outro lado da rua. Se eu não tivesse na frente, o carro passaria, atropelaria os 5, mataria. Isso na cabeça do Marco. Então, essa coisa que eu escrevi, que eu dei até o nome, Deutsche Mark, o Marco Assassino. E as pessoas passam, às vezes, e falam, o que está fazendo essa pedra preta aí? Mas tem uma história, né? O centenário da imigração alemã em Juiz de Fora. Escuta, peraí. Nós temos história, nós temos gratidão, nós temos muita coisa. Por que não fazer a nossa bandeira? E desenhei a bandeira a lápis, com régua e tudo. Então eu falei, eu quero isso, as cores da bandeira alemã tem que estar presente, as cores da bandeira do Brasil também, e quero um triângulo
que lembra a bandeira de Minas, mas não um triângulo igualzinho, vamos fazer um triângulo diferente. E nós precisamos também de colocar palavras ali. Então, eu imaginei cultura, porque os alemães trouxeram com eles tudo, trouxeram instrumento musical com eles, trouxeram a culinária deles, trouxeram as danças, trouxeram a marca registrada. Então, essa cultura está enraizada em muitos de nós. Trabalho precisa de ter. Olha, eles foram contratados para trabalhar. Então, eles vieram marceneiros, carpinteiros. O meu bisavô e o pai dele vieram como canteiros. Aí eu fui procurar saber o que é canteiro. Canteiro trabalha com obras de cantaria. Pedras, trabalhava na pedra, esculpia pedra. E a Estrada União Indústria contratou canteiros para fazer aqueles encaixes de pedra na cabeceira de pontes. Então a ponte precisava ter uma base boa. A outra palavra que ocupa a base de tudo é fé. O Dom Pedro II insistiu, falou: estou financiando vocês, mas eu quero metade luteranos e metade católicos. Eles vieram e passaram muitos apertos nessa viagem toda e chegaram aqui na esperança, mas na confiança, na fé, que eles iam encontrar aqui um lugar onde eles iriam constituir famílias e iriam construir uma nova vida. Então, a esperança e a fé que eles trouxeram era a base de tudo isso. Essa bandeira, então, ela foi concebida com essa história toda. Então, tem uma carga muito grande, né? Mas eu pensei em conceber essa bandeira e levá-las nas escolas do bairro. Por quê? Então, eu gostaria de mandar confeccionar várias bandeiras e levar cada escola e contar essa história da origem dela. E essa escola, nas comemorações cívicas que fizerem com a bandeira do Brasil, a bandeira de Minas, incluísse também a bandeira do nosso bairro. É uma contribuição pequena, mas eu gostaria de partilhar com as escolas que ensinam as nossas crianças. A minha ideia principal é essa. Se servir para orientar e levantar a estima deles, conforme eu tenho do bairro, eu já fico muito satisfeito.